vamos bater papo? A gente tem vários profissionais aqui para conversarem com a gente sobre a importância da música. Eu estou recebendo aqui para conversar conosco a Simone Matias, que é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental. Tudo bem, Simone? Prazer te receber aqui, viu? Delícia estar aqui, Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Nós estamos também recebendo o Jota Ribeiro, que é psicopedagogo. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo nosso. E eu estou recebendo também aqui o Ed Oliver, que é produtor musical. Tudo bem, Ed? Fala, Jaque, tudo bem? Prazer Obrigado pelo convite. Eu acho que no nosso programa é a primeira vez, Foi não é? primeira vez que eu venho, olha só que honra. honra. Uma honra minha de te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui com vocês e também Gente, ele boa tarde. tá de bebezinho. Olha Antônio, tá só. com quantos dias? Vai fazer uma semana. Uma semaninha, Uma parabéns. semaninha, tô Um beijo muito pra feliz. Tata, viu? Um beijo Papai grande pra Lore Babão, também. papai Babão. Beijo pra toda a minha família, pra minha esposa, pros meus filhos. Agora eu Ó, posso falar os filhos. meus filhos. Ai, que chique agora. Agora ele tem um casal, ele tá assim É isso agora, aí, né? tô A Lore tá com radiante. quantos anos? 5 aninhos. 5 aninhos. Eu vou te deixar uma pergunta para daqui a pouco, que é saber como foi com a Lore, como você imagina que vai ser agora com o Anthony, porque a Tata também canta, você é produtor musical, Tata é a esposa dele. Queria saber qual foi a importância da música na vida da Lore, como que você quer que seja isso também na vida do Anthony, mas eu vou te perguntar isso já já. Tá bom. Quero começar perguntando à nossa terapeuta. Doutora, você pode começar explicando para nós, de um modo geral, o quanto a música é importante na vida da gente? Olha, a música, ela consegue atingir 3 campos. Então, ela atinge o campo fisiológico, né? Então, na medida em que ela acelera as batidas do coração, ela mexe com a respiração, mexe com a parte cardiopulmonar. Então, ela consegue ter esse impacto no fisiológico, no psicológico, né? Então, muitas vezes a música, ela consegue resgatar, inclusive, emoções que estavam lá inconscientes, guardadas. Coisas que a pessoa nem se deu conta. E ela atinge também a dimensão cognitiva. Então, ela melhora a memória, ajuda a trabalhar a concentração, ajuda a trabalhar habilidades sociais. Então, cada vez mais, nós estamos usando a música, inclusive, dentro do processo da psicoterapia. Vocês sabem que quando eu estava grávida, eu li algumas pesquisas que falavam que as crianças... enquanto estavam na barriga, as mães ouviram, foi feito um estudo, né? Separaram 2 grupos de mães. As mães que ouviram música clássica enquanto as crianças estavam na barriga, acompanharam as crianças depois de nascidas há algum tempo. Grande parte delas foram trabalhar com música depois de adultos, enquanto outro grupo que as mães não tinham ouvido, a maioria deles não teve nenhuma aptidão para essa área da música. Que interessante a gente entender como a música é importante. Aliás, desde o ventre a criança está sentindo tudo, né? Sim, tudo. O bebezinho sente tudo, né? Seja emoção de alegria, tristeza, todo o estado emocional da mãe é transmitido para o bebezinho. E eu quero perguntar agora para o Jota, e entender primeiro, Jota, um pouco como que é essa ONG, como que é o trabalho do Arte na Lata, para quem ainda não conhece. Conta para nós. Eu vou fazer um resumo acoplando tudo, né? Comecei com esse projeto devido às condições financeiras, não só minha quanto da minha comunidade, não tinha como comprar instrumento para todo mundo. Então eu acabei me inspirando num grupo de Campinas que chama Bate-Lata e eles me ensinaram todos esses ensinamentos e ao longo desse tempo a gente foi... Quanto tempo? 15 anos. 15 anos. E a gente teve um reconhecimento da Unesco, a gente participou de um livro da Unesco chamado Dias de Paz e abriu as portas para nós, saímos do país, tivemos a oportunidade de fazer isso e começamos a ver que começou a ficar sério. Uhum. E nessa saída do país, a gente acabou tendo esse reconhecimento e as crianças vieram falar comigo que tinha gente pedindo para eles dar os nomes. Daí nós fizemos uma sessão de autógrafo e eu percebi que as crianças tinham muita dificuldade naquela parte de escrever o nome dessas pessoas. E foi quando eu me preocupei com essa parte da pedagogia junto com as crianças. Daí eu fui para a faculdade, acabei me formando e hoje eu utilizo o Arte na Lata como uma ferramenta educacional, contribuindo com a alfabetização e o letramento dessas crianças. E foi o que a Simone falou, nessa parte social, porque nós estamos vendo muitos adolescentes com suicídio, com depressão. Verdade, se cortando. A gente tem visto uma situação muito interessante nos últimos tempos. Qual é a faixa etária que vocês alcançam hoje? Então, era de 8 a 17. Só que agora nós estamos de 4 a 17, porque tem os irmãos dos irmãos dos irmãos
que querem participar e a gente acaba atendendo a todos. Sensacional. Eles vão fazer 2 apresentações aqui daqui a pouco e daqui a pouco também a gente vai mostrar os materiais que eles utilizam. Você falou uma coisa que é interessante, né? Daqui a pouco o Ed vai poder falar isso também para nós, que é o fator grana. É caro, o instrumento musical de um modo geral Sim. é caro. Imagino, se você começa esse trabalho para uma comunidade, de onde vai sair o dinheiro para comprar instrumento para todo mundo, principalmente num primeiro momento, que talvez nem tenham tantas pessoas apoiando quando tudo começa, né? Sim. E você conseguiu desenvolver com produtos até reciclados algumas coisas, né? Reciclados. E é o que eu sempre falo para todos os integrantes, todas as pessoas que já passaram por nós, que não é a lata que vai te formar músico. Nós formamos cidadãos. Então, o importante é que a pessoa seja do bem, que possa progredir na sua vida. Em qualquer área, mas pode ser um start, né? Se a pessoa sentir que é isso, ela pode destacar. Isso que eu ia falar, daí, né? porque nesses 15 anos, a primeira formação do Arte na Lata, hoje tem ex-alunos que viraram músicos, viraram produtores, trabalham em estúdio, tocam violão, faz freelance para outras pessoas e tiveram esse impulso mesmo, né? A partir do desenvolvimento nosso, porque a interação com o outro é muito importante. Você sabe quantas crianças vocês já assistiram nesses 15 anos? Você tem Então tem por causa dos editais que a gente participa para não ficar dependendo do poder público e às vezes eles perguntam, mas foi mais de 90 mil pessoas já. Uau, sensacional. Parabéns. 2016 né? foi quase Demais. 20 mil, só em 2016. E eu fico imaginando Poxa, que o lindo. impacto desse projeto na sociedade, não só na comunidade de vocês, mas em todos que estão de fato na sociedade, né? Porque acaba sendo um impacto muito grande quando você fala de pessoas que já estão formadas, que foram para qualquer área, ou especificamente para a área da música, mas que tiveram a oportunidade de, ao invés de ficar na rua, ao invés de ficar sem fazer nada, estarem dentro desse projeto e, como você falou, serem formados cidadãos, isso é tão importante. Eu vou fazer uma colocação, eu acho que você vai concordar comigo, Jota e os nossos outros convidados. Depois que o Davi nasceu e que eu tive que pensar, vou voltar para o trabalho, o que eu vou fazer com ele? Hoje ele fica com a minha mãe, com a minha avó, aliás, um beijo para elas, que me dão todo o suporte, todo o auxílio. A minha sogra também me ajuda sempre que pode. Eu conto com essa rede de apoio, por enquanto o Davi não vai para a escolinha. Mas eu penso que essa hora vai chegar logo. E a minha preocupação é muito grande do que vai acontecer, o que vai ser passado para ele. Eu acho que o projeto de vocês traz uma segurança até para os pais, não é verdade? Sim. E com essa experiência, antes a gente atendia em parceria com as escolas o ensino fundamental, que são crianças acima de 7 aninhos, 8 aninhos. E tivemos uma experiência com a educação infantil e hoje estamos amando, estamos criando novas músicas para tirar um pouco essa parte folclórica e literária do nosso Brasil, que a mula não tem cabeça, o bicho é papão. Então, Pelo amor de Deus, olha que lindo, a gente tá vendo os pequenininhos. Muito legal. Olha isso, Ed. Essa música chama Sonho de Rosinha. Então a gente conta que a Rosinha sonhou. Daí nós estamos gravando um videoclipe onde ela acorda desse sonho, daí ela vê diversos animais, então a gente tenta trabalhar signos, né? Para que as crianças possam identificar. Então eles já identificam todos os personagens que faz parte dessa música. Olha, eu fiquei quando o Davi estava na minha barriga ainda, eu queria cantar algumas músicas para ele, aí que eu fui prestar atenção nisso que você falou. Ou é o boi da cara preta que vai pegar a criança que tem medo, Sim. ou é o bicho-papão que tá em cima do não sei da onde, ou é a borboletinha que bateu não sei quem tem que apanhar, ou é o gato que você tem que... O que a gente faz, Ed? Às vezes as Você pessoas... que tem dois, me fala. Às vezes as pessoas acham que é exagero quando a gente fala isso, mas quando você vai parar pra prestar atenção, você fala assim, poxa, por que não existe música infantil que fale coisas simples, coisas infantis? Fala assim, não é possível que tudo tenha um segundo sentido, é uma coisa... Botar um medo Sim, na criança, sim. né? É uma coisa muito impressionante, e é impressionante como isso é repassado de geração a geração e esse ciclo não se encerra, Não né? se encerra. Não se encerra. A gente acha que não tem nada a ver, mas tem a ver sim, né? é Eu vou para o verdade. intervalo e eu quero te deixar já uma pergunta para o próximo bloco, Ed, depois eu vou voltar conversando com todos. Que eu queria saber um pouco, Ed, como você começou nessa área. Tem muitas pessoas nos assistindo, a gente tem várias pessoas em públicos diferentes nos assistindo, mas um grande público cristão, de pessoas que cantam e tocam nas igrejas e pensam, será que dá para eu transformar isso em algo profissional? E complemento a pergunta para o Jota, se você está me assistindo na sua cidade, na sua escola, na sua comunidade, na sua igreja, você pensa, eu quero fazer um projeto, será que dá certo? Por onde começar? Você pode explicar isso pra gente também daqui a pouco, Jota. Sim. E ó, de comportamento tem mais 1 milhão de perguntas para fazer para Simone. Eu já volto, gente, não sai daí.
Nosso programa está de volta, falando hoje sobre a importância da música com vários profissionais. Nós trouxemos aqui a Simone Matias, que é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Nós estamos recebendo o Jota Ribeiro, que é psicopedagogo da ONG Arte na Lata, e o Ed Oliver, que é produtor musical. Ed, eu volto perguntando para você, como é que foi a sua carreira na música? Tem alguma coisa a ver com a igreja também? Explica para nós a sua história. Com certeza, Jaque. Os maiores músicos e cantores estão hoje nas igrejas. E isso tem uma explicação além do dom. Quando a pessoa, por exemplo, ela tem alguma relação com a música, alguma afinidade, é bacana. Mas na igreja você tem esse contato com a música diariamente, de diversas formas diferentes. Você tem que tocar vários estilos na mesma semana, cantar em vários tons. No mesmo dia, né? No mesmo dia. Então, esse contato constante com a música, em desafios, às vezes de cantar uma música que você acabou de aprender, em cantar um tom que não é tão o seu tom, isso faz com que você desenvolva uma maior sensibilidade para a música. Por isso que os maiores músicos e cantores, até mesmo consagrados cristãos, vieram das igrejas. Então isso tem essa explicação. Tem totalmente a ver a minha vida na música na igreja. E o lance de ser produtor, muita gente não entende, né? Qual que é a diferença do produtor e tal? Favor. O produtor é o seguinte, existem os músicos de cada instrumento, cantores, que ele tem a relação com aquele meio específico, ou contrabaixo, ou bateria e tal. O produtor musical, além de tocar ou cantar, ele tem uma sensibilidade, ele descobre, na verdade, uma sensibilidade aonde ele consegue observar várias coisas ao mesmo tempo. Então, se está tocando, ele não está só ouvindo, ele está observando o que a bateria está fazendo, qual microfone está mais alto das pessoas que estão cantando, se tem alguém que está errando, ele consegue prestar atenção em mais coisas, mais do que um músico às vezes conseguiria, né? Mas aí você precisa estudar e desenvolver algo específico. Eu já ouvi falar muito do tal ouvido absoluto. Isso. Essas pessoas talvez tenham mais facilidade, mas dá para eu desenvolver isso se eu não sou assim? Então, sendo bem racional, o conselho que eu digo é o seguinte: se você não tem o feeling para ser, por exemplo, o produtor musical, isso é uma coisa que eu acredito que você não aprenda do zero. Você pode aprender os conceitos e o que é importante para a produção musical. Eu imagino que ele novinho estava lá na igreja ouvindo ao louvor e ele pensava, essa guitarra está muito alta, esse microfone... É quase que inconsciente, é natural para você separar tudo dentro de uma música, exatamente, né? Exatamente. É algo que você não controla. Né? Você entra num lugar, você consegue prestar atenção em várias coisas e você fica ligado ao mesmo tempo. Já é uma habilidade sua, né? Eu acredito que isso seja natural. Às vezes você vai para se divertir e acaba... Exato. A minha esposa que fala assim, um dia eu queria sair com você onde você só ouvisse e não desse opinião, mas é que é mais forte que eu, vou fazer o quê? E isso é natural, eu acredito que é natural já, que isso você não aprende realmente, você pode aprender os conceitos da produção, tudo, mas isso ou você tem ou você não tem. Às vezes tem músicos super talentosos que ele nasceu para ser um excelente músico, mas não um produtor musical. O produtor musical acaba envolvendo muitas outras coisas. Para quem está na igreja e pensa em trabalhar com música, eu sei que aí às vezes a gente tem até dilemas com relação a isso. Eu te vejo trabalhando com muitas pessoas, principalmente do gospel, muito famosas também. Então, eu vejo o quanto o seu meio tem crescido a cada dia mais, mas por ter amizade também com a família. Me lembro de uma época que eu era muito próxima, a Thaís falava o quanto você trabalhou, o quanto você tinha que fazer escolhas, o quanto você se dedicou. Não é assim, fechou o olho, acordou e tá tudo resolvido, né, Edgar? Não. E eu tenho um conselho do fundo do meu coração, agradeço essa oportunidade, Jaque, porque diariamente eu recebo muitas mensagens através do inbox de pessoas frustradas. E eu vou contar rapidamente o que aconteceu comigo quando eu fui tomar a decisão de ser músico. Assim como todo mundo fala, olha, primeiro você tem que se formar numa faculdade, depois vai fazer música, aquela história que todo mundo sabe como é que é. Até, eu acredito que isso seja pelo fato de, por exemplo... Todos que estão aqui, né, até atrás dos bastidores, às vezes eles têm uma profissão e às vezes eles tocam, cantam, porque a música é uma paixão, né? Você tem isso como hobby. Só que ninguém aqui, por exemplo, fala assim, o que você é? Eu sou apresentador e médico. Eu sou apresentador e... Enfim, você não tem essa segunda profissão, você pode ter talentos, mas a música tem. Então, muitas das vezes as pessoas olham a música como um talento, somente não como uma profissão. Até um hobby, né? Eu toco. Ah, tá, e você trabalha do quê? Isso. E as pessoas perguntam assim pra mim, é possível viver dessa arte de música, né? Tipo, não é muito difícil. E a primeira pergunta que eu faço é assim, o que é fácil?
Sabe por quê? A maioria das pessoas se forma hoje num tipo de faculdade e não consegue trabalhar na sua área. Verdade? Vai Qualquer profissão. Vai trabalhar né? em outra coisa. Por quê? Porque a gente tem que entender que a profissão é a nossa maior vocação. E eu faço aquilo porque eu amo aquilo de uma tal forma que eu não sei viver sem fazer aquilo. Não, e o que é dar certo, né? É ganhar 50, 60 mil por mês? Pense em qualquer profissão. Quem é que consegue ganhar isso? Então, você pode pensar, porque como é uma profissão que tem pessoas que ganham muito dinheiro, milhões, porque ficam famosos, não sei quantos e não sei quantos milhões aí. Agora, a realidade de quem está trabalhando com qualquer coisa é um salário médio. É disso que a gente está falando, não mas é? para evitar polêmica, não vem ao caso falar o nome. Não, gostamos de polêmica. Mas tem Gostamos de polêmica. Mas tem um artista recentemente nas redes sociais que ele está ganhando milhões, não sei quantos views no YouTube, depressão. É verdade. Então será que quanto o dinheiro vale mais do que a sua vida, a sua saúde? A família. Como é que você faz essas escolhas hoje, Ed? Do equilíbrio até mesmo, porque é dedicação. E aí eu fico imaginando, por um tempo, eu lembro que você trabalhava, você tinha um estúdio na casa da sua mãe por um tempo, não foi? Exatamente, hoje está em casa. Hoje está na sua casa, né? Eu até me lembro quando vocês mudaram, que você ia poder fazer o estúdio. Eu vou deixar essa pergunta para você daqui a pouco, que é como encontrar esse equilíbrio, porque eu já ouvi várias pessoas falando aqui, quando eu recebo profissionais que vão falar sobre esse equilíbrio de quem quer ser autônomo, de quem quer ser empresário, que não dá para você ficar na sua casa de chinelo, resolvendo as coisas da casa e trabalhando. Você tem que se fechar. Eu me lembro que a Tata falava isso, né? Não posso ligar pro Ed porque ele está produzindo. Mas ele não está na casa da mãe dele, não. Ele está trabalhando. Exatamente. Então, você e a família conseguirem entender que é o horário de trabalho. Eu quero saber como é que se equilibra isso já. Mas eu quero voltar a perguntar para Simone se, aproveitando até o que o Jota trouxe aqui para nós, uma pessoa que sofre de ansiedade ou uma pessoa que já está com alguma patologia, de repente até depressão, a música pode ajudar? Muito, muito. Tem um neurologista que ele trabalha nessa área, Oliver Sacks, e ele tem um livro chamado Musicofilia, onde ele fala, ele traz alguns relatos de casos do quanto que a música pode ajudar em casos de depressão, ansiedade, esclerose múltipla, porque assim, são as vibrações, né? É a vibração da música. Às vezes, o paciente no consultório, né, a pessoa que está deprimida, ela nem sempre consegue expressar o que ela está sentindo, né? Eu costumo falar que muitas vezes a música, ela traz aquilo que não pode ser dito. Então ela toca lá no fundo, toca na alma. Às vezes é só um instrumental que consegue fazer isso, não precisa nem da letra às vezes, Isso, e tocar um instrumento, tem algumas pesquisas que mostram que tocar um instrumento é como uma atividade completa para o cérebro. Sensacional. Muito legal, muito legal. E fácil que não é, né? Que tocar é difícil, né? Muito, não, muito. Tocar é difícil. Eu sei que vocês fazem isso aí fácil, amor. Meu marido toca bateria. Aí outro dia eu falei assim, me ensina. Eu não tenho coordenação motora. Só que não, ou né? Eu bato só o pé, ou eu bato só a mão. Uma coisa interessante, já quando, às vezes, por exemplo, eu tô tocando lá em algum lugar tal, aí chega alguém e fala assim, cara, eu acho demais tocar, eu queria tanto saber tocar violão, aí eu falo assim, você queria saber tocar, aprender você não quer, né? Porque eu acho que essa é a grande questão. Eu olho e pra mim parece impossível, mas aí o meu marido falou, olha, o tanto de aula, o tanto de dedicação, é lógico que algumas pessoas já têm mais aptidão do que outras, né? Sim. Mas pra quem, até mesmo pras crianças, eu queria te fazer essa pergunta. Quanto é importante os pais não obrigarem as crianças a fazer nada, mas entenderem que às vezes o meu sonho era ter tocado, sei lá, meu sonho, por exemplo, piano, né? Eu vou pôr o Davi no piano porque eu queria ter tocado piano e ele quer tocar violão. Não pode fazer isso, né? Mas assim, o quanto é importante incentivar. Davi já tem flauta, Davi já tem. Ele quebra, inclusive, as coisas. Ele já tem o tamborim, ele já tem o violão, e ele vai brincando com o que ele quer. É importante, não é? Muito, muito. Você sabe que eu tô até me sentindo desafiada a aprender a tocar um instrumento? Olha só que massa! Quem sabe ela não volta aqui em breve, né? E aí eu queria perguntar pro Jota como é que é esse trabalho com as crianças. A gente viu ali com os menores, porque tocar também exige disciplina, né? Sim. Então, mas só concluindo a sua fala, quando você falou que você queria aprender a tocar um instrumento, só que você não tem coordenação motora. Eu não tenho. Isso tem que ser trabalhado desde a educação infantil. Porque quando você estiver na fase adulta, por exemplo, o cara está dirigindo, aí você fala, é a primeira direita, o cara vai para a esquerda. Porque não tem essa identificação. Parece que a gente se conhece há anos, que você é essa pessoa, né? Não tem. E tem um motivo para isso.
No primeiro, eu não fiz pré. É sério, eu conto essa história, mãe, eu te amo, mas eu conto essa história. No primeiro ano, que era o primeiro ano, na época, a minha irmã nasceu. E eu fiquei muitos meses sem ir para a escola. E eu perdi, sabe aquela história da massinha, da bolinha? Eu falo que me falta essa parte da coordenação motora até hoje, porque eu não treinei, eu fui logo alfabetizada, entendeu? Sim. É sério, gente, eu tenho uma justificativa. É mais difícil depois na fase adulta você tentar reaprender ou Fica mais aprender de difícil. alguma forma. Então, quando você vai alimentando isso, a música ela tem esse poder de trabalhar lateralidade, coordenação motora, atenção, concentração, tudo isso. E conforme a criança vai se desenvolvendo, às vezes facilita para a profissão que ela quer, facilita para uma atividade de esporte, uma atividade de música ou concentração para passar num vestibular, porque a música ela requer uma disciplina para que você se dedique determinado tempo daquilo. E essa disciplina você pode levar para qualquer área da sua vida, né? A gente vai ver daqui a pouco algumas apresentações. Quanto tempo de ensaio com as crianças? Como é que vocês dividem isso? Então, antes, nós atendíamos 2 horas. Só que devido à parte, como eu posso dizer, a marginalidade, criminalidade, prostituição na comunidade, nós temos 3 polos. E um deles é para deficientes, né, que é na Associação Projeto Oficina. O outro é no Porto de Areia, onde é em parceria com um pessoal da base missionária, onde a gente desenvolve uma parte evangélica com as crianças trabalhando a musicalidade, teatro através de partes da Bíblia, porque é um público que necessita ali e a gente acabou agregando junto com eles e está sendo até bom para nós. Toda vez antes da gente sair, a gente não tinha esse costume, hoje a gente sai, faz a nossa oração para que Deus nos proteja e nos leve, nos traz da melhor forma possível. Eu queria... Pode concluir. E esse desenvolvimento com eles é um pouco árduo, porque a gente não tem apoio do governo municipal, estadual e federal, através de doações. E alimentamos essas crianças na parte da manhã, com o café da manhã, depois o almoço e depois o café da tarde. E essa parceria com a SOS Brasil. Isso que eu queria saber, quem ajuda vocês a bancar isso, né? Nós temos o apoio de algumas pessoas, um deles que quando trocou o governo na cidade, não quis que a gente saísse da cidade, porque nós perdemos toda a nossa estrutura. De onde vocês são? De Carapicuíba. Carapicuíba. E em Carapicuíba, esse cara que chama Fabinho Reis, falou, vocês não vão sair dessa cidade, eu vou lutar para que vocês permaneçam. E apresentou a instituição SOS Brasil Melhor, onde hoje eu faço um atendimento psicopedagógico com as crianças, dou aula de musicalização e atendo os idosos, com a parte de musicalização também. E nós ficamos o dia inteiro lá. Daí eu queria até agradecer aos 2 que vieram com a gente, que contribuíram para que hoje nós estivéssemos aqui, que é o Renato, e aí... Tá nos bastidores? Que tá nos bastidores, e a nossa amiguinha, a Ágata, que tá vindo do lado, porque ela falou da depressão, falou de tudo isso. Hoje aconteceu um fato que eu só vou resumir para não esticar muito, mas hoje eu desmaiei antes de vir para cá. Daí chamaram o SAMU, tudo, porque a ansiedade. Porque nós estamos com um monte de coisas e falta estrutura, falta isso, e isso vai me estressando, deu aquela estafe. Então a gente tem que se cuidar um pouquinho, né? E aí eu vou voltar para você. Daqui a pouco o Ed vai me explicar o equilíbrio, mas eu vou voltar para você, doutora, porque para eles é uma profissão, né? Apesar de para as crianças, para as pessoas que eles estarem tratando, isso está funcionando como uma arte ou como uma terapia, para eles isso é profissão e tem meta, né? E tem muito nos ombros, né? Sim. E aí eu queria que você desse essa dica para a gente de como que é equilibrar tudo isso. Trabalho e vida pessoal, né? Olha, é um desafio, né? É um desafio, principalmente, é o que você falou já, que principalmente para o profissional autônomo e empreendedor, né? Porque é aquela coisa, às vezes há um equívoco, né, na ideia de imaginar, é um autônomo, é um empreendedor. Trabalha a hora que quer. Faz como quer, trabalha de casa, né? Mas não, na verdade é muito mais árduo o trabalho, porque a gente sabe que é a semente que nós estamos plantando e o quanto nós estamos plantando que vai nos proporcionar os frutos ou não. Então, assim, a gente tem que ter uma linha muito tênue, né? E saber que o trabalho, ele traz realização, né? Ele dignifica o homem, mas não é só o trabalho. Né? A gente precisa entender que nós temos que ter, né, eu falo muito das prioridades, né? Então, é o nosso tempo com Deus,
é a nossa comunhão com Deus, isso é tudo. É a nossa família, né? Família é outro pilar importantíssimo, então tem que separar tempo para isso. E aí trabalho e ministério. Se a gente conseguir equilibrar essas 4 coisas, é uma boa receita aí pra gente ser feliz. Ed, como é que foi isso para você? Eu vou dividir um pouco a sua história, porque você topou vir aqui. Eu acho que é tão importante para quem está querendo trabalhar na área, entender essa dedicação, que não era porque você tinha um estúdio na casa da sua mãe que você estava ali solto, qualquer hora podia fazer o que quisesse, muito pelo contrário, né? E agora você está em casa, como é que você faz com a Lori? Como é que você fazia com a Lori e agora com o Anthony junto, para você poder ter o tempo de produção mesmo? É uma briga constante, é uma luta para a vida inteira, igual a doutora falou, quem principalmente é autônomo vai enfrentar esse problema sempre, porque não existe horário de trabalho, existe hora que está trabalhando e hora que dá para não trabalhar. Às vezes a gente está no feriado e fala assim, poxa, mas você vai trabalhar no feriado? Ou eu costumo falar assim, ó, autônomo quando não trabalha não recebe, não é igual um registrado. Então a gente tem esse Se escolher fazer uma viagem de um mês, vai ter que se virar, porque não vai estar recebendo esse mês, né? Exatamente. Então a gente enfrenta esse problema diariamente. Então, por exemplo, se você vai viajar durante um tempo, você pensa assim, aquele período eu não recebo. Então, eu tenho que trabalhar mais antes para ter essa reserva. E aí começa... É toda uma organização, né? Agora, a respeito da disciplina, eu percebo muitas vezes que existe muita gente muito talentosa na música, mas que falta a parte da disciplina. Então, às vezes você fala assim, poxa, fulano de tal canta tanto, poxa, por que será que não acontece? Nossa, fulano de tal tão talentoso, nossa, é uma injustiça isso. E não é que seja uma injustiça, é que o talento só é uma parte da coisa. E às vezes a pessoa tem um baita talento e não tem a outra parte. Então, a parte da disciplina também é uma parte do sucesso no trabalho. Entendeu? Então, se a pessoa não entende isso, ela não serve para trabalhar como autônoma, ela nunca vai servir, ela vai ter que ser registrada, vai procurar outra coisa para fazer, porque tem uma disciplina muito grande. Então, quando eu estou em casa, é óbvio que às vezes eu paro, ajudo a Tata no que eu posso, embora eu faça isso às vezes muito pouco, né, comparado a se eu tivesse um tempo totalmente livre, mas eu tenho na minha cabeça assim, eu preciso gravar isso, eu preciso fazer isso e tal, isso é importante para mim, eu entendo isso, ela também. Então, a hora que eu estou no estúdio e eu falo, ó, agora eu vou gravar violão, vou gravar a voz, daqui umas 2 horas eu paro e tal, ela não me chama, entendeu? Então, eu entendi que a vida de um autônomo tem que ter muito mais disciplina do que a vida de quem não é. E você trouxe a sua família para entender isso também, né? Quer dizer, todos vocês da casa, o Anthony vai crescer entendendo isso, que na hora que o papai tá gravando não é para ir lá, né? Exatamente. Assim como tem sido com a Lori, e, né? e acredito que... Deixa eu só, vou pedir pro JJ, pode se posicionar que a gente já vai começar com a nossa primeira música, enquanto isso pode falar. E eu acredito que muita gente acaba não conseguindo um sucesso. Quando eu falo de sucesso, eu tô falando ser bem sucedido, Perfeito. Só isso. Exatamente por esse problema. Ou ele está num lugar onde não é apoiado, ou onde ele está em um ambiente onde as pessoas não incentivam ou não entendem esse outro lado. Então é aquela briga assim, não consigo fazer, sabe? Graças a Deus a minha família entendeu e eu consigo fazer. Simone, eu queria uma orientação sua. Entender qual que é até a dica que você traz para as pessoas que estão nos assistindo, que a gente está falando especificamente de música, mas em qualquer profissão, enquanto autônomos, ou até não, mesmo sem CLT, não estão conseguindo ter esse equilíbrio, né? Você acabou de falar para nós, não é fácil, ainda mais o autônomo. A gente vive um momento que o país tem milhões de desempregados, 13 milhões é uma base do mínimo. Tem gente que até desistiu de procurar emprego na sua área, como você até citou pra gente, né, Ed? Tem gente que se formou e nunca conseguiu atuar na sua área. E isso pode trazer algumas patologias, isso pode trazer alguma dificuldade. Qual que é a orientação que você deixa para essas pessoas? Do tambor é o limite. Sim, né? Tem algumas coisas que são muito importantes para o desenvolvimento profissional de uma pessoa, seja em qual área for. Então, ela precisa ter conhecimento, né? Então, ela estudou para isso, ela adquire o conhecimento. A habilidade, muitas vezes, está ligada aí ao talento, ao dom, então ela é habilidosa. Mas tem uma outra, terceira palavrinha que a gente fala que é a atitude, né? Isso compõe o chá, né? Que é um termo muito usado dentro das organizações. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Então, assim, a atitude, o que eu estou fazendo? Porque às vezes não adianta só o conhecimento. Eu sou muito habilidoso naquilo, mas eu não estou correndo atrás, eu não estou fazendo networking.
Network é tudo. Tudo. Né? Tudo. Às vezes uma pessoa, poxa, eu te vi lá, conhece seu trabalho, indica alguém. Nossa, aquele dia você falou tal coisa. Então, assim, networking, vai atrás, né? Não é só mandar currículo. Fala um pouco do seu trabalho para as pessoas. Mostra o quanto você é apaixonado por aquilo. E isso é o que vai fazer a diferença. Vou te perguntar já sobre disciplina então também, tá? Que o Ed falou um pouquinho para nós. Mas agora, eu tô louca para ver. Vamos conferir ao vivo aqui no nosso programa Arte na Lata. Não é só tocar, não. Tem muita coordenação motor, eles dançam e tudo. Deixa eu ir ali conversar com o Jota. Vamos ali pra trás, por favor. Vamos lá, todo mundo. Jota, fala um pouco pra gente desses instrumentos que tem aqui. O que são? O que é esse que você tá tocando aí? Então, esse daqui eu chamo de chapadeira. Eu vou ali, gente, que eu quero ver isso aqui de perto. Que é uma Como chapa é que você de fez alimento. isso? É aquelas calhas. Sei. Daí a gente achou no nosso shopping, que é o Ferro Velho. E a gente resolveu introduzir, porque às vezes a lata, o som saía... Que essa aqui é uma lata de tinta de 18 litros. E às vezes o timbre não dava para diferenciar muito. Então eu coloquei esse, porque cada toque que eu faço em determinado instrumento, daí eles sabem o que eles têm que desenvolver. Melhor hora que eu fui conversar com eles. Estão tudo cansados, eu vou conversar com eles, né? Não. Deixa eu entender mais, pode continuar falando. E esse daqui é um tambor de plástico, que muitas pessoas utilizam para carregar areia, cimento, fazer Opa, de na loja lixo. da minha avó tinha, eu brinquei muito dentro quando era criança. Para poder fazer de lixo. Daí nós só cortamos para ele poder ter um som um pouco mais aberto, que ele é quase igual esse daqui, a gente só tirou aquela parte. E tem outros instrumentos, mas daí é só... Deixa eu falar com as crianças nosso aqui. Me site. presta esse microfone, por favor. Vou pegar o nome de todos. Pode ser, Pode Jota? ser. Você é o... Marcelo, Quantos anos você tem, Marcelo? 16. 16. Você? Eu sou Carlos. Carlos, você tem quantos anos? Eu tenho 13. 13. Você? Maria Eduarda. Tem quantos anos? 13. 13 anos. Deixa eu vir pra cá. Você? Kathleen. Quantos anos, Kathleen? 14. 14. Acabou de fazer 14, né? Lembrou? Hilary. Hilary? Quantos anos? Eu tenho 15. E você? Ritiele. Quantos anos? 15. Tô vendo aqui faixas etárias próximas, né? Conta pra gente aí com quantos anos ela entrou. Com quantos anos, Michele? Uns 8, 9 anos, que legal. E olha, eu tô vendo que eles também dançam, eles brincam com os instrumentos. Quanto tempo para eles chegarem num resultado como esse? Então, essa formação nós estamos há 2 anos. Mas para já conseguir, por exemplo, uma apresentação perfeita que nem essa, quanto tempo de ensaio? Depende de cada número, mas varia de 3 meses, 4 meses. Só que o que Depende facilita... de cada número de cada pessoa.
falou assim, eu tô nesse grupo aí, eu vou dar um trabalhão. Não, depende, porque a gente passa a base. E depois nós vamos criando de acordo com a necessidade. Tem uma coreografia também, Com não a é? coreografia. Você se formou como músico e como pedagogo? Ou você... Não, Conta um pouco pra músico eu gente. sou autodidata. Sensacional. Eu comecei no samba Aham. e depois eu vi que o samba não estava muito de acordo com a educação que minha mãe me deu. E muitas coisas erradas, que bebida alcoólica, mãe fala né? sempre Droga. fica dentro da gente, e né? minha mãe falava, se um dia eu te pegar, ou a polícia te pegar, esquece que eu não vou te visitar, não vou levar jumbo, não vou... Daí toda vez eu ficava em choque. Eu falei, então vou parar de tocar à noite e vou começar a passar meu conhecimento para as crianças da minha comunidade. Que lindo. E foi o que deu certo e estamos nos 15 anos agora. Muito bacana. Ó, eu tô vendo aqui esses outros instrumentos. Esse aqui, já vou finalizar aqui, já vou pro break. Esse é aqui- quase igual aquele tambor, só que ele é não o cortou. fechado. Tá. E esse daqui que eles usam? E esse daqui é uma lata para eles poderem fazer o mesmo efeito que eu faço nessas Peraí, eu duas. vou pro break, eu quero tentar... Você segura pra mim, por favor? O que fez isso? Foi você, Ed? Deu pra ouvir aí? Obrigada, Duda. É Duda, né? Como é que é, Duda? Me ensina, então. Faz você um que eu faço outro. Tem que ir pro break já nesse momento? Se tiver, eu vou pro break e depois eu volto tocando. Então, toca um, Duda. Toca. Vai. Eu vou pro break assim, deixa eu ver. Shopping do Povo? Fica com a super dica do Shopping do Povo. Se for ruim, corre logo o shopping, pelo amor de Deus, não vê. Foi tipo isso aí, não foi? Tá bom? Vai! Eu gosto. Fala, peraí. Nosso programa está de volta com vários profissionais aqui conversando com a gente sobre a importância da música. Simone Matias, que é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental. O Jota Ribeiro, que é psicopedagogo e é da ONG Arte na Lata. E também o Ed Oliver, que é produtor musical. A gente preparou uma enquete para você lá no Instagram do nosso programa. E a pergunta era, afinal, será que tem alguma música, já que a gente está falando sobre isso, que te marcou? Vamos ver a resposta. 100% das pessoas tiveram alguma música que marcou em algum momento da vida. Eu costumo dizer, principalmente com essa história dos louvores, cada ano parece que eu tenho uma música diferente que marcou aquela história, aquele momento que eu estava vivendo. Doutora, tem uma explicação para isso? Por que a música traz para nós tanta memória afetiva? Olha, eu tenho uma música que eu preciso Por compartilhar, favor. porque eu nunca cantei, viu, meninos? Me ajudem, me avaliem agora se dá, se tem vocação. Acho que vocês vão reconhecer e assim, eu quero que seja uma mensagem para quem está nos assistindo, que diz assim, né? Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, né? Ludmilla Feber, né? Maravilhosa. Vai, dá, Jota, dá pra... Então, assim, por que marca tanto, né? São momentos específicos da nossa vida, né? Deu pra arranhar, né? Deu uma arranhada aí. Então, são momentos específicos da nossa vida, de fases que nós estamos vivendo, né? E aquela música, ela faz uma conexão, né? Ela vem dar resposta e sentido para aquilo que nós estamos vivendo, né? Seja uma situação familiar, uma situação de saúde, às vezes uma questão afetiva, né? E a música, ela vai trazendo essa ligação. Então, é por isso que marca tanto, né? Quando a gente escuta, às vezes, músicas infantis, né? A gente já volta na lembrança. Os meninos começaram a tocar aí, você vê, nosso coração já acelerou, né? Já deu vontade de dançar. Então, essa é assim, o poder da música nas nossas emoções. A música, ela tem uma conexão direta com a alma, né? E por isso que é interessante você recordar alguma música com algum momento. Às vezes você está passando por um momento e você ouve uma música e depois passa anos e você, quando ouve a música, você lembra do momento, né? E ela pode até te servir
aqui, lógico que eu vou, assim como ela fez, né? A gente vai falar da palavra de Deus, mas ela serve de testemunho muitas vezes, né? Essa música. Olha, nesse momento em que eu estava passando, o Senhor me confortou com essa música. Era dessa maneira que eu estava sendo ministrado, porque às vezes, em momentos muito difíceis, a gente tem dificuldade de ler a Bíblia, a gente tem dificuldade de orar. Nós somos humanos, isso acontece. Às vezes quando você está precisando, é outra pessoa que vai orar por você. E quando essa pessoa precisar, é você que vai orar por ela. O correto é lógico, que a gente está orando sempre, mas às vezes a luta é muito grande, ou até por conta da ansiedade naquele momento. Já que quando eu não consigo, você falou uma coisa aí que, assim, acontece comigo. Quando eu não consigo orar, quando eu tô na dificuldade, na batalha, colocar a música, o louvor, é como se o próprio louvor conseguisse expressar aquilo que eu tô sentindo. É isso mesmo. Eu costumo falar, inclusive, nos workshops, que a música é a arma mais poderosa que a gente tem para levar a palavra de Deus. Porque, às vezes, quando você vai fazer uma palestra, você tem uma pregação, se a pessoa não estiver disposta a ouvir, ou estiver com o coração fechado, aquilo não entra. Mas a música, ela tem um poder de tocar a pessoa, mesmo sem ela querer. É verdade. Só basta ela ouvir. Se ela E é involuntário, né? Então, ela tá ali, ela tá ouvindo, ela tá recebendo de alguma maneira, né? Com certeza, involuntário totalmente. Quantos testemunhos já tem da pessoa estar chateada e ouvir uma música do vizinho e naquela música ela começar a chorar? Então a música, ela tem esse poder, além das melodias, da mensagem que ela traz. Né? E eu acho que isso que você está falando, Ed, é importante para a gente complementar, que muita gente pensa assim, quase todas as igrejas evangélicas têm uma maneira, uma liturgia, né? Uma maneira como o culto segue. Geralmente começa com o louvor e vai para a palavra. Tem um motivo para ter sido feito assim há tantos anos. Essa liturgia tem um motivo. As pessoas pensam, o louvor na minha igreja é muito longo, eu vou chegar só na hora da palavra, eu vou chegar mais tarde. Você está perdendo a preparação para receber aquela palavra, né, Ed? Com certeza. Então não deixa para lá esse momento do louvor, não, que ele é muito importante. E eu queria complementar o bate-papo te perguntando agora, Ed, sobre as suas escolhas, até mesmo. Eu entendo que a gente cresce profissionalmente hoje, com certeza você está no momento em que você pode escolher os trabalhos que você vai fazer, mas como você lidou com aquilo que é da igreja ou com trabalhar com músicos evangélicos e não? Como é que você consegue esse equilíbrio? Você diz no caso da música... Da música secular. Da música secular. É um assunto bem delicado, né? Muitas pessoas falam assim, eu acho que não é certo, tal... Eu, por exemplo, eu atuo até certo momento, faço algumas coisas seculares, mas tanto na gospel quanto nas seculares, eu costumo escolher fazer aquilo que não me agride. Porque isso também tem no meio gospel. E uma coisa interessante, assim, para quem de repente fala assim, cara, eu acho totalmente errado a música secular, eu só queria observar, por exemplo, embora esse seja um programa que tem assuntos também cristãos, tem entretenimento, tá tocando uma música de fundo aí. Você não percebe, mas quando você está num filme, a trilha sonora, ela é feita depois das imagens para mexer com você. E ela não é gospel. E aliás, a música, ela traz ritmo. Essa música, ela foi pensada. Essa música que está tocando aqui, ó, fica um pouquinho quieto para você ouvir. Muito obrigada. Nossa, sonoplasta maravilhoso, jovem. Então, essa música, ela dá ritmo pro nosso bate-papo. Quando, de repente, não tem áudio, não tô ouvindo direito, a música tá muito baixa ou muito alta, eu sempre peço pra produção, aumenta o BG, abaixa o BG, porque me dá ritmo pra seguir o programa, né? Com certeza, dá ritmo à vida, na verdade. Se colocasse, por exemplo, uma música tocando um piano em tom menor aqui, as pessoas iam passar, iam ficar meio deprimida, meio triste, e ia passar para outro canal, porque a música, ela tem esse poder. Então, o que eu sempre costumo falar é o seguinte, um médico, por exemplo, ele não vai fazer cirurgia em quem é de tal religião ou não. Quando você vai fazer um casamento também, se você trabalha, sei lá, fazendo bolo, você não pergunta se a pessoa, mas espera aí, deixa eu ver. E é importante dizer também o seguinte, uma reflexão. Quando Jesus fala que ele frequentava muitas festas de casamentos, será que nas festas de casamento era música religiosa que tocava? O que estava rolando? Num povo festivo como era e né? É verdade. Então eu acho que o grande lance da vida é o equilíbrio. Aquilo que me agride eu não faço. Já teve, por exemplo, inclusive uma vez que eu recebi um trabalho, não sabia o que era, me mandaram para eu ia gravar as guitarras para um outro produtor. Quando eu coloquei o trabalho, eu dei o play e senti um negócio muito estranho, muito esquisito. Eu falei, caramba. Aí eu comecei a olhar o título das músicas e comecei a me sentir mal. Olha que interessante, a sua sensibilidade espiritual, né? Na hora que você ouviu, fez com que você fosse ler e fosse ter certeza do que você estava sentindo. Exatamente, né? Porque eu não sabia de quem era o trabalho, nem sabia do que se tratava. E
no mesmo momento eu senti algo muito estranho, e aí eu comecei a ler as letras, e aí eu coloquei na segunda música, eu liguei e falei, poxa, espero que você me entenda, me perdoe, mas eu não consigo fazer esse trabalho. E é uma dica para qualquer profissão, né? Para qualquer coisa. É estar atento ao Espírito Santo para saber o que a gente deve ou não deve fazer, né? Exatamente, porque muitas pessoas podem falar assim, eu sou um profissional, eu faço de tudo. Só que eu acho que em tudo na vida tem que haver um equilíbrio. Porque qualquer escolha que você faça tem as consequências. E às vezes fazer de tudo te leva a caminhos escuros. Então você tem que optar, peraí, ou eu faço de tudo porque eu sou um profissional, ou eu posso atuar em várias áreas, só que eu tenho um equilíbrio para escolher aquilo que não me agride, aquilo que me deixa ação. Então é uma escolha individual. Então, tanto o trabalho secular quanto o trabalho gospel, eu só faço aquilo que eu fico em paz. Então acho que é uma dica para quem trabalha com música cristão, né? certeza. A paz de Cristo seja o árbitro do seu coração, como diz a Bíblia, né? Ah, é verdade. E até, às vezes, em músicas cristãs, quando vem com um tipo de letra... É verdade. Fala, que eu Então, concordo. por exemplo, uma coisa interessante, Jack. Isso daí é um papel do produtor também. A pessoa vem com uma música, eu quero gravar essa música, tal. A primeira coisa que eu faço é ouvir a música lendo a letra. E eu faço questionamento em todo tipo de letra que eu vejo. O que você quis dizer com essa palavra? Mas pode ter uma heresia por trás do negócio que tá escrito, exatamente. Né? Então, esse tipo de coisa... Um erro, uma interpretação errada da Bíblia, não é? Exatamente. Então, são esse tipo de coisa que é a nossa função fazer. Constantemente avaliar. Você tem que ter o equilíbrio. E até mesmo na música cristã falar, cara, você tem certeza que você vai cantar isso aqui? Eu não cantaria. Esses dias até uma colega, pegando esse gancho, eu achei tão interessante isso que ela falou. Ela falou assim, repare, até nas próprias músicas cristãs, são músicas que realmente exalta a Deus ou exalta o próprio ser humano, né? Coitadinho de mim, eu sou tão pequeno, né? E às vezes não glorifica, né, o nome de Deus. E eu falei, puxa, nunca tinha parado para pensar nessa questão, né? É Como é importante. E a gente está num momento em que tudo por uma curtida, né? Tudo por um view. Então eu acho que não é verdade? É verdade. As crianças falam, vocês têm que ouvir música, pode ouvir a que vocês quiserem, só que sempre reflitam desta forma. Será que essa música que eu estou ouvindo, eu posso ouvir com a minha mãe? Eu posso ouvir com a minha família? Porque daí você já consegue limitar um pouco, porque nessa parte de produção, não a parte da produção em si, mas das pessoas as empresas grandes que estão por cima dessa parte da musicalização no nosso país, eles só querem vender. Eles não estão nem aí pelo conteúdo dela. Às vezes o ritmo, o instrumental é legal. E a letra tem uma frase só, às vezes, né? E é uma frase péssima, inclusive. Sim, quando acho que eles não conseguiram estudar e queria falar sobre anatomia. E é horrível, porque depois você chega a ver uma criança dessa cantando... Repetindo aquilo. E repetindo aquilo e reproduzindo. Às vezes a criança nem sabe. A criança não tem conhecimento do que é, só que acha legal, porque a mamãe faz... Por que eu não posso fazer? Ou porque quando ela faz, todo mundo fala que bonitinho. Cuidado com o que você fala que bonitinho que seu filho tá dançando, viu? É verdade, não é? É verdade. Por isso que a gente tem que trabalhar o fortalecimento de vínculo. Porque às vezes você tenta lapidar a criança e o problema estão nos pais. E falando disso, Jota, eu queria te fazer uma pergunta para já pedir para você se preparar para a próxima apresentação, que vocês escolhem, nesse momento a gente vai ver uma apresentação com um tema que tem a ver com o momento, inclusive, que o país vive, tem a ver com sustentabilidade, né? Sim. Infelizmente, o nosso país não assinou um termo que tinha que assinar. Produzimos muito plástico e não fazemos por onde para tentar diminuir isso. E através dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Arte na Lata está fazendo a sua parte, tentando atingir não os 17 existentes, mas alguns deles através da arte, cultura, cidadania e educação. E essa música que nós vamos fazer é a Cena Ambiental, onde a gente mostra onde cada um joga o lixo, porque tanto criança quanto adulto... Aí, inclusive? É isso? Esses são um atendimento na Associação Projeto Oficina com os deficientes. Também falando sobre reciclagem. Porque às vezes eles não são inclusos na sociedade. Dentro da escola, todo mundo fala, inclusão, joga a bola na mão dele. Inclusão, dá um pirulito para ele chupar que dá tempo. Então, para mim, não é inclusão. Então a gente ali trabalha a inclusão, onde eles aprendem onde são as cores da reciclagem, aprende o conteúdo da música, e é isso que a gente tenta levar para
todas as idades, todas as pessoas. O importante é que eles absorvam todas essas informações e tente contribuir com o nosso planeta, porque daqui uns 20 anos eu não sei como que vai estar a nossa situação. Como vai ser a geração dos nossos filhos, né? Jota, eu vou pedir para você se posicionar lá então, porque a gente já vai começar, E tá? antes de começar das crianças, então, já vou jogar um monte de lixo para sujar esse tudo. estúdio. Fica, tudo vou aqui. deixar você. Nunca falei isso pra ninguém, mas pode sujar à vontade, tá? eu queria contar até algo importante pra vocês, que quando eu fui casar, uma coisa que eu sempre tinha pensado e que eu pude colocar em prática é que enquanto eu entrasse, eu queria muito que Deus fosse louvado. E foi a esposa dele, a Tata, que cantou, junto com vários outros músicos e tal. Até hoje, Ed, quando eu assisto, eu percebo o quanto isso se tornou uma ministração mesmo, porque depois que eu terminei de entrar, tocou um pedacinho da marcha e a Tata, junto com os outros cantores, louvou com grande é o meu Deus, e assim eu fui entrando e cantando. E quando eu já estou no altar, eu percebo que a Tata ela não para de cantar porque ela continua ministrando aquele momento. E isso é tão importante para mim, porque eu acho que em todas as áreas da nossa vida, vou perguntar para o Ed, pedir para a doutora complementar, a gente faz escolhas. E a música, eu estou falando de uma música gospel, mas até poderia ser uma música que não é gospel, que tivesse uma letra importante e impactante. O quanto isso pode ajudar e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, né, Ed? É verdade. A música ela tem um poder incrível. Eu já vi assim, muitas pessoas falarem assim, quando vê uma pessoa super talentosa que faz muitas coisas erradas e fala assim, poxa vida, olha aí, Deus dá o talento, mas também o inimigo também dá o talento. Eu costumo falar que o inimigo não dá nada. A função dele é matar, roubar, destruir. O talento ele sempre vem de Deus, a vocação. Então, quando ele dá a música pra gente, a gente escolhe o que a gente vai fazer com ela. Se a gente retribui, se a gente vai perder, o que a gente vai fazer com ela. E eu, literalmente, igual você falou já aqui, eu acredito que a música, inclusive, é uma das poucas funções que a gente faz na Terra que vai continuar nos céus. Verdade. Né? Porque Deus, ele deu isso pra gente e vai voltar e ela vai continuar. Então, ela é algo muito poderosa. Existem tantas coisas... Está acontecendo agora lá no céu, né? Essa é uma certeza que a gente pode ter pela Bíblia, Exatamente. Né? Esse louvor está acontecendo agora, Existem né? coisas impressionantes a respeito da música, teria que ter vários programas aqui para falar, mas ela é poderosa demais. E às vezes a capa da música não expressa realmente, que às vezes você fala assim, poxa, olha lá, o cara tá cantando uma música tal, com uma mensagem positiva, mas às vezes o cara escreveu aquela música no momento mais terrível da vida dele e tal. Isso não importa, gente. O que importa é a intenção ali. Quando a música foi feita, o poder dela vai continuar sendo o mesmo, entendeu? Independente de quem está cantando, independente do que esteja falando. Ela vai ser sincera ou não, ela vai tocar ou não, isso é um fato. Não adianta colocar capa, não, porque a música fala isso, ela é bem isso, porque ela não fala, ela não é. Não, é muito mais complexo que isso. Com Grande é Meu Deus, e várias outras músicas que a gente... A Minha Alma Canta-te, Senhor, aquela música, foi escrita em um momento de extrema dificuldade, né, pelo escritor. Então, às vezes, no meio de uma grande luta que Deus pode te dar uma letra. Eu volto já para te perguntar sobre o poder da música também, doutora, mas agora tenho mais uma apresentação. Vamos conferir junto? Arte na Lata. Reciclar pra ter um mundo melhor, vermelho, azul, verde, amarelo, faça chuva ou faça sol. Reciclar pra ter um mundo melhor, vermelho, azul, verde, amarelo, faça chuva ou faça sol. O azul é da cor do céu, coisa linda, coisa rara, onde se joga o papel. Tudo é lindo, eterno e fantástico. O lixo do vermelho, se eu pegar, eu jogo plástico. Reciclar é a coisa mais bela. O verde, a cor do vidro, vamos lá para a amarela. Reciclar
campainhas tão tocando, vamos embora reciclar. Reciclar pra ter um mundo melhor. Vermelho, azul, verde, amarelo. Faça chuva ou faça sol. Reciclar pra ter um mundo melhor. Vermelho, azul, verde, amarelo. Faça chuva ou faça sol. Na lata no nosso programa, Jota, olha, parabéns, que lindo. Eu tô vendo a roupa das meninas também artesanal, né? Eu queria, pra gente finalizar o bate-papo com cada um de vocês, vou deixar uma pergunta pra cada um. Queria que você falasse, pra quem quiser ajudar, de repente tem algum empresário nos assistindo, ou alguém que quer se voluntariar, ajudar no trabalho, como é possível fazer isso? Sim, voluntário é o que mais a gente precisa, né? Porque o termo já diz, voluntário. Né? Às vezes as pessoas falam, sábado eu tô lá para ajudar a fazer o almoço. Daí não vão. Aí a pessoa pensa, mas eu era só voluntário. Não, voluntário tem que cumprir o que ele prometeu, inclusive, muitos né? pensam que voluntário não tem comprometimento, muito pelo né? contrário, né? Eu sou voluntário, não está me pagando. Então, quanto mais pessoas puder contribuir conosco, a gente agradece. E a gente necessita de apoio? Sim. Temos o nosso site, www.artenalata.org.br. Temos o Instagram, entrando no nosso site já vai dar para poder Pra acessar achar tudo, todas as né? redes sociais. Eu vou deixar também o telefone, que é o 0 operadora 119 47890064. Isso. Tem também o Insta, que é @ONGArteNaLata, e como ele falou, o site artenalata.org.br. Eu queria saber se vocês vão também a alguns lugares, levam esse trabalho, fazem eventos. Conta pra gente. Sim, nós temos 4 formatos, né, de apresentação, porque tem a apresentação que a gente vai de uma forma voluntária, até para mostrar o trabalho e implantar onde as pessoas também que queiram desenvolver esse tipo de trabalho. E temos uma banda formada com baixo, guitarra, DJ, violão, flauta transversal, onde é o show que a gente chama de completo. A gente faz intervenções com circo, teatro, dança, a gente leva informações sobre o feminicídio, sobre suicídio, sobre trabalho infantil. E é um show muito legal, interessante. Tem alguma coisa esse final de semana, o Ronaldo falou? Então, nesse final de semana nós temos ensaio e temos oficinas. Mas na segunda-feira vamos estar no Terraço Itália. Que legal! É um chá beneficente da nossa entidade, onde nós vamos recepcionar 170 convidados. Sensacional. Foi um sufoco para vender esses convites. E Já tá tudo vendido? Vendemos, Já tá tudo vendemos. vendido, gente. E agora nós vamos, no mês de julho, nós estamos querendo fazer um outro lá. Então, vou fazer o seguinte, vocês têm aí os contatos deles, entre em contato se quiser participar do próximo, na verdade? Sim, Comprar e seu ingresso fora no próximo. esse, nós temos uma exposição em parceria com a CPTM, né, que é a Companhia de Trens Metropolitano, onde nós vamos fazer exposição e vamos fazer 2 shows na estação da Barra Funda e na Luz, se eu não me engano, eu não confirmei ainda com eles. Não, do Brás, desculpa. E precisamos de parceiros, porque a gente vai fazer uma exposição de 30 dias, então você que tem uma empresa e quer contribuir, divulgar a sua marca nas estações junto com a nossa marca, é só entrar em contato com a gente, que será bem-vindo. Jota, muito obrigada por ter vindo, parabéns às crianças. Quero agradecer demais, Ed, obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Volte mais vezes no nosso programa, foi um prazer te receber aqui. Chamar, posso só deixar? Por favor. Já que para quem tem interesse em trabalhar com música, como produtor ou como músico em estúdio, eu inclusive abri hoje, dia 10, eu vou abrir uma forma de as pessoas acompanharem um mês o meu trabalho. Tudo que acontece por trás dos bastidores nas gravações e eu explicando o que acontece. Então, Ed Oliver Oficial, segue lá e lá tem as informações. Tem o e-mail edoliverproduções@gmail.com e @edoliveroficial para você ter essas informações. E se eu fosse você, eu não perdia, que eu já vi a aula dele, é maravilhosa. Quero agradecer também, Simone. Volta mais vezes. Queria falar muito mais. Volte de novo. Telefone 0 operadora 11994866869. O Insta @Matias Psicóloga e o canal do YouTube Eis-me Aqui, Simone Matias. Mais uma vez, obrigada. Eu preciso encerrar.
Pode falar. Que pena, eu queria convidar vocês, gente, dia 29 de junho, me chama lá no Zap, vai ter um programa de inteligência emocional, eu vou participar e nós vamos falar muita coisa legal. Beijo grande, excelente tarde, fica com Deus, até semana que vem, domingo, 8h30 da noite, no Temas Bíblicos. Tchau, tchau.